Num silêncio perturbado apenas pelo som de sua própria respiração, Diosdado notou uma chave de madeira singular. Depois de uma longa pausa, ele finalmente disse: Não há outra chave como esta. Em seguida, ele começou a andar, apoiando-se sobre o bastão de sua lamparina, olhando apreensivo ao redor e tentando encontrar algo que o ajudasse a se lembrar do local onde a estranha porta pudesse estar e cuja fechadura aceitasse essa chave incomum. Ele percorreu longos corredores, apinhados de livros empoeirados, passou por estantes repletas de prateleiras de madeira decrépita, apodrecidas há muito tempo graças ao ar úmido, quando de repente ouviu algo rangendo. A chave de madeira nodosa estava se agitando na palma de sua mão e parecia estar se retorcendo mais e mais. Foi então que ele percebeu que havia encontrado a porta que estava procurando. Saudações, viajante! Me sinto agraciado com sua presença e realizado com sua curiosidade quanto aos meus relatos. Pois bem, hoje vamos continuar destrinchando, ramificando as raízes condutoras de tanto conhecimento escondido em Custódia e principalmente além dela. Exatamente, hoje vamos começar pelo lugar que o clero de Custódia tanto queria esconder. A Biblioteca das Palavras Proibidas é o lugar enigmático que guarda textos, manuscritos e artefatos de sacrilégio, todos escondidos de curiosos e potenciais hereges do povo de Custódia. As várias estantes abrigam livros que foram feitos para nunca serem lidos. Seus corredores são repletos de páginas caídas no chão, onde palavras feitas para nunca serem ditas permanecem no anonimato, pois são incongruentes com a vontade superior. Entre os textos estão documentos que datam de um tempo antes do retorcido, bem como magias que podem ser realizadas sem oração e até homenagens a falsos ídolos. Tais tesouros heréticos eram administrados por arquivistas, que a todo tempo tomavam cuidado para não serem seduzidos pelos segredos contidos entre tantas prateleiras. Seus fantasmas ainda podem ser vistos vagando pelos corredores, onde revisar os textos profanos parece ser a sua eterna missão. Mas temos uma ironia neste lugar. Seu fundador, conhecido apenas pela alcunha de Obscuro, foi pego praticando as próprias feitiçarias pagãs que devia proteger dos olhos e mentes dos fiéis de Custódia. Creio que entre elas estava uma que o penitente teve acesso, resolvendo um enigma contido em 3 ossos, da oração que tinha o nome de Oração para a Névoa Carmesim, que dizia: Sangue de vinho tinto, sangue de vinho preto, emerja da minha pele, emerja dos meus ossos. Como eu disse, os livros foram feitos para nunca serem lidos, mas existem livreiros que decidiram ler as palavras proibidas e negaram totalmente os caminhos do milagre. Os cartos são blasfemos que guardam os caminhos da biblioteca, protegendo os tesouros profanos de viajantes e invasores. Sua veste consiste em um grande manto branco, uma máscara verde protege sua face e seu corpo é adornado com livros que, amarrados, quase que emulam uma armadura. Quanto à estética e referências, os cartos foram inspirados pelas togas usadas pelos monges cartuchos, que, para sua curiosidade, podem ser vistos na pintura do ano 1655, feita por Francisco de Zurbarán, intitulada de São Hugo no Refeitório Cartucho. A Ordem dos Cartuchos é uma ordem católica semi-eremítica, que vive em clausura monástica e sua orientação é puramente contemplativa, ou seja, o silêncio absoluto é tratado com austeridade. A ordem foi fundada em 15 de agosto de 1084 e também é conhecida como Ordem de São Bruno, uma das figuras mais marcantes de seu tempo, sendo posteriormente beatificado pela Igreja Católica. Este nome curioso, Cartucho, tem origem da região onde os primeiros monges da ordem se instalaram, em uma montanha ao norte de Grenoble-Chartreuse, uma comunidade francesa de Saint-Pierre de Chartreuse, que fica em Isère. O nome Chartreuse, traduzido do latim medieval, transformou-se em Cartúzia, derivando para o português a palavra cartucha, que indica tanto a ordem quanto cada um dos mosteiros, e cartuchos, que se refere aos monges. Entre as cartuchas ao redor do mundo, há uma no Brasil, a de Nossa Senhora Medianeira, em Ivorá,
no Rio Grande do Sul, e uma em Évora, em Portugal. Artisticamente interessante e perturbador, Chambellan decapitado carrega sua cabeça em um travesseiro e está sempre ajoelhado em uma perna e carrega um saco em sua mão direita. Seu design é composto de vários elementos característicos, como a gola de gorgueira, que é uma peça de vestuário muito usada por membros da política e aristocracia, bem como a vida cultural da Espanha dos séculos XVI e XVII. O tal travesseiro que a criatura carrega faz menção às almofadas usadas para carregar objetos de alto valor, enquanto que a cabeça das crianças com golas são baseadas nos querubins da famosa pintura da Imaculada Conceição, feita no ano de 1662, pelo famoso pintor barroco espanhol Bartolomé Esteban Murillo. E sim, existe uma variação com crânios explosivos com rostos enfaixados e chama-se mortuória. Esse outro design foi baseado nas relíquias das ossadas dos mártires da Legião Tebana, que eram soldados que lutaram no Antigo Egito e foram convertidos para o cristianismo e terminaram executados no século III d.C. Infelizmente, não há muito o que falar sobre Diosdado, o guardião e vigia da biblioteca. Obsessão ou ofício, ele carrega chaves até em seu pescoço. Tem um ar misterioso e o penitente o ajuda com um barulho que o atormenta sem cessar. Não tenho certeza, mas acho que pode ser o fantasma de Araucarim, um dos muitos arquivistas da biblioteca. Falo dele em especial, pois encontramos sua falange perdida naquele lugar, bem como descobrimos seu alto interesse em documentos que versam sobre custódia antes do aparecimento do retorcido, o que foi sua grande obsessão em vida. Mas como eu disse, são conjecturas, mas que fazem sentido, tendo em vista que o moribundo batia sem parar a fim de descobrir o segredo que aquela parede escondia. Mas um dos lugares que são expressamente proibidos aos fiéis de custódia e que mais parece uma câmara de tortura do que uma espécie de depósito. Enquanto os documentos blasfemos são guardados na Biblioteca das Palavras Proibidas, as representações dos falsos ídolos, artefatos heréticos ou artes em tela são postas aqui. Nenhuma obra de arte pode imitar a beleza do milagre, e quem é pego com estas artes normalmente é exilado. Mas sabemos que exilado em custódia pode ser interpretado de maneiras punitivas ao extremo, como por exemplo os homens que foram envoltos pelo ouro quente e agora são estátuas sem qualquer vestígio de vontade própria, todos eles presos nas telas adormecidas. As telas adormecidas também possuem inimigos que são referências sombrias relacionadas a acontecimentos históricos. Cautiva de Lienzo tem a imagem de um quadro em que uma mulher presa, ao perceber a presença de um invasor, ganha vida para poder atacar. Sua mão direita carrega uma cabeça decepada e sua mão esquerda uma espada com duas coroas atravessadas em sua lâmina. Seu design foi inspirado em diferentes pinturas de Judite, personagem encontrada no Antigo Testamento da Bíblia cristã, aqui retratada especificamente na arte do pintor italiano Cristofano Allore, no ano de 1613. Quanto ao aspecto histórico, Judite, vendo que sua cidade estava sitiada, consegue entrar no acampamento inimigo para chegar até o rei Holofernes. Ao chegar até ele, o seduz e o faz beber vinho até que seus sentidos não respondem e o rei cai. Em seguida, ela pega a espada do rei e corta sua cabeça, saindo inclusive com ela em suas mãos. Mais detalhes podem ser encontrados no livro de Judite, em seu capítulo 13, versículo 10 e seguintes. Vale lembrar que o tal livro é considerado apócrifo para os fiéis da religião protestante. Nasci da lua e do tormento de um touro bravo, e de mim mesmo, pela graça das altas vontades, meus santos irmãos. As telas adormecidas guardam um segredo que por muito tempo estava distante de alguém que fosse digno para quebrar o selo que enclausura Rocinero, Hijo de la Luna y el Toro. Sim, aquele grande quadro que mostra a pintura de um grande touro rodeado de filhos da lua e a própria. Mas como misteriosos são os caminhos do milagre, o penitente desde o começo de sua cruzada encontrava vários filhos da lua pelo caminho, como se fossem uma trilha para algo além da sua compreensão. Ao serem libertados, o penitente encontrou por acaso ou destino o grande quadro que, reagindo ao toque do escolhido, mostra um domínio além do desperto, com um touro partido em dois, revelando um gigante filho da lua,
cabeça dourada, banhada em sangue, com uma trombeta em sua mão esquerda. Rossinero conta que foi aprisionado nas telas adormecidas, pois Rossinero e seus irmãos eram contra a vontade do milagre. Vale dizer que o pontífice ditava regras dizendo que eram todas feitas a partir da vontade suprema. E um pintor misterioso que imagina ser o próprio Charles, o artista que encontramos seu osso nasal. O pano de fios dourados contém um pequeno relato que vai de encontro ao meu raciocínio. Membros da matriz vieram e levaram a pintura assim que eu disse que estava terminada. Eles não disseram uma palavra, apenas cobriram e a levaram embora. Tenho pintado para a mãe toda a minha vida, recriando momentos da vida dos santos, mas para esta última tela, era como se eu não quisesse que ninguém a visse. Eles nem mesmo deixavam que eu, seu criador, o visse em exibição, se é que algum dia vieram exibi-lo. Foi a última encomenda que me pediram. Dizem que uma pintura especial foi encomendada para um pintor que dedicou toda a sua vida para recriar momentos da vida dos santos, mas que nunca deixaram que ele visse sua obra finalizada. Apenas pegaram, cobriram e a levaram. Creio que já havia uma conexão ali entre o artista e Rossinero, mas a vontade suprema pode ter sentido tal conexão e aprisionou Rossinero na obra misteriosa. Os filhos da lua que fugiram, cada um ganhou um cárcere individual, onde mesmo ao ar livre estavam presos no tempo e espaço do momento de sua captura, e ficavam tão distantes uns dos outros. Quanto ao processo criativo, bem como influências e ideias, Rossinero é um híbrido de muitos elementos, inclusive musicais. O músico Carlos Castellano compôs uma canção flamenca tradicional andaluza chamada La Luna y el Toro. Atrelado a isso, também temos uma outra ideia visual feita a partir de uma pintura feita pelo artista inglês Francis Bacon, no ano de 1954, em que o Papa Inocêncio X está entre duas metades de uma carne enforcada. Na prática, a ideia foi usada no touro que, aberto em duas partes, está repleto de arpões que refletem o modo trágico de morte que as corridas de touro apresentam, bem como emula um par de asas de anjo abertas atrás de Rossinero, simbolizando seu nascimento. Ainda sobre referências musicais, também posso citar a música da banda Mecano, chamada Hijo de la Luna, que versa sobre uma cigana que recorreu à lua para ser mãe, mas as características físicas do bebê o fizeram ser rejeitado e a lua o tomou como filho. Por fim, o nome Rossinero é tirado do famoso touro da raça Miura, a mais feroz de todas, que em 1892 entrou para a história das touradas após perfurar o coração do toureiro José Rodrigues, que morreu no ocorrido. Apenas uma dúzia de nós sobreviveu à tempestade. À noite, as águas eram negras e geladas e permaneciam paradas. Tentamos nadar para nos manter aquecidos e, com um pouco de sorte, encontramos algum tronco para nos agarrar e descansar. Tentamos nos encontrar, mas nossos gritos foram abafados pelos ecos estranhos, tornando impossível descobrir de onde vinham. Quando os gritos começaram a diminuir, percebemos que a escuridão congelada seria nosso túmulo. Mas naquele momento, das brumas sombrias, uma luz branca apareceu, uma luz que vinha em nossa direção. Então, um a um jovem com uma lanterna em seu barco nos tirou de nosso destino aquático. Assim que nos trouxe de volta à terra firme, ele seguiu seu caminho sem dizer uma palavra. Embora nunca tenhamos conhecido seu nome, uma coisa é certa: nunca o esqueceremos. E me mate se tudo que eu digo não for verdade. O que vou relatar a seguir são fragmentos de textos e suposições feitas pelo povo através dos tempos, me possibilitando estudos e anotações que revelarei a seguir. Quando o suposto traidor foi privado de seus olhos, o olho esquerdo foi jogado em um antigo mar que existia em Custódia. Por isso, aquela região é próxima do lugar que seria conhecido como Ecos de Sal. Tal ação foi ordenada pela vontade suprema, que também ordenou que o referido mar tivesse suas águas convertidas em um óleo escuro, viscoso como alcatrão, para que o olho de cor dourada pudesse permanecer oculto. Aquelas águas pareciam estar amaldiçoadas, pois se tornaram um túmulo de qualquer embarcação que se aventurasse por ali. E foi então que algo ainda pior aconteceu. 2 marinheiros foram condenados a serem os guardiões daquele olho. E não só isso, se fundiram com uma serpente colossal, que, engolindo aquele olho, fez com que ele fosse agora parte de seu corpo.
A vontade suprema, para garantir a lealdade e o controle da criatura, a vestiu com seu manto real dourado e a encheu de joias. Sua pele seria mais dura do que qualquer aço feito pelo homem. Os trovões do céu seriam em conjunto com os 2 marinheiros, agora parte de sua língua, a cólera que destruiria qualquer inimigo ou viajante. Seus dentes afiados refletindo a luz do luar, e seu nome seria Sierpes. Muitos se deparam com assuntos como ossário e não dão muita importância. Afinal, são só ossos, não é mesmo? Não no caso de Albeiro. E em meus relatos até aqui, eu citei alguns, mas agora quero que, de forma um pouco mais densa, eu possa situar você na importância que cada um dos habitantes deste mórbido local representam para a história de Custódia. Em certas rotas, como por exemplo nos ermos das igrejas sepultadas, pessoas eram atacadas, não importando sua posição social ou suas riquezas, por um bandido chamado Persian. Porém, quando ele chegou certa vez se arrastando em Albeiro, ninguém o socorreu. As pessoas de Albeiro conheceram um marinheiro chamado Arthur, que possuía uma obsessão em encontrar um totem misterioso. Ele dizia que tal evidência mostraria um castelo construído no fundo do mar, protegido por ondas incessantes. Entretanto, após termos conhecimento de uma certa serpente, imagino o destino que o Arthur encontrou, e suspeito que ele pode ser um dos marinheiros que se fundiu a Sierpes tempos depois. Custódia também já foi palco de coincidências que mais parecem caprichos da tristeza do que apenas o cumprimento do dever. Existia um arauto que parecia até gostar de sua função. Seu nome é Baroque, e não importava se era apenas açoitamento ou execuções, ele sempre estava pronto para anunciar em alto e bom som. Mas se eu dissesse a você que ele perdeu a voz? Sim, perdeu ao fazer aquele que seria seu último anúncio, a execução de sua própria família. Eis um outro exemplo, chamado Tequila, o artesão de metais. Sua especialidade era visto por muitos como algo mórbido, criava crânios adornados com joias. Porém, seu maior desejo nunca foi concretizado. Ele queria ser a mais bela peça de sua coleção. Este eu citarei pelo simples fato de abominar tudo o que fez, e espero que esse desgraçado não tenha encontrado a paz. Existiu em Sonhos de Misericórdia um clérigo chamado Nicodemos Tarradax, um homem que sempre teve boas maneiras e recebia a todos em sua igreja com um largo sorriso. Quando os tempos ficaram mais difíceis e caóticos, ele não negou refúgio aos que procuravam. Mas uma busca em sua sacristia revelou o porquê de tanta benevolência, tendo em vista que lá estavam pilhas e pilhas de ossos humanos. Dentre os itens mais belos e bem feitos de Custódia estão as armas. Apesar de serem usadas para propósitos maléficos no fim das contas, é inegável a beleza de cada uma delas. E o grande responsável foi Rhodes, um ferreiro excepcional. Rhodes fez as armas mais bonitas já vistas, sendo muitas delas usadas pelo exército da Legião Ungida, inclusive a empunhada por Esdras. Mas o destino se mostrou ardiloso quando justamente uma de suas amadas obras foi o motivo de sua morte. Finaliza esta etapa do ossário falando sobre um indivíduo curioso. Daniel, o possuído, como era conhecido certa vez, apareceu em um castelo, dizendo para todos que quisessem ouvir que foi possuído por uma sombra enquanto dormia. Mas eu estranhamente acredito nele, pois ele disse que veio do subterrâneo, onde, segundo ele, mantinha relações carnais com criaturas de lá. Tendo em vista de onde seus ossos foram encontrados, possivelmente foi usado pelas tizonas que habitavam a ascensão da mágoa. Claro que existem muito mais ossos, mas achei pouco relevante falar de todos aqui, tendo em vista que muitos deles pouco iam somar para o nosso entendimento. Porém, o que eles guardam sim é digno de atenção, e o farei a partir de agora. As crianças abriram as portas de suas casas e correram atrás dela gritando: "Isidora, cante para nós, Isidora!" Mas apesar de estar usando um de seus figurinos mais exuberantes, Isidora não cantou para elas naquela noite. Em vez disso, ela foi até o cemitério e parou diante da cripta que leva até o ossário, abaixo da antiga igreja de Albeiro. As crianças, intrigadas, ficaram em silêncio atrás dos portões de ferro, e foi então que ela começou a entoar versos que ninguém ouvira antes. Depois de pouco tempo, foi possível ouvir outra voz distante, acompanhando a melodia triste, vindo das profundezas da cripta, e formando um dueto lindo, mas fúnebre. Então, a senhora ultrapassou o arco de pedra,
fechando a porta atrás dela. Enquanto a voz dela se afastava e diminuía, outras vozes se juntaram à dela, como se um grande coral a estivesse esperando ao final dos degraus. Quando a música acabou e elas escutaram as últimas melodias surgirem debaixo do chão, as crianças foram embora com lágrimas nos olhos e o cemitério recuperou o silêncio habitual. Me emociono toda vez que falo sobre ela, a doce Isidora, uma mulher que foi um dos poucos raios de luz no coração das crianças e adultos de Albeiro. Isidora era conhecida principalmente por sua voz melodiosa, um dom que ultrapassa as formas humanas de arte. Óbvio que, sabendo do quão ciumento o milagre pode ser, tendo que dividir sua adoração com seres humanos, engenhou um plano que silenciaria Isidora para sempre. Ao ouvir seu canto para os mortos, o milagre emulou uma voz tão encantadora quanto a de Isidora, bem como fez com que todos os mortos cantassem para ela. Mas não era um canto comum, e Isidora foi posta em um transe absoluto, entrando no referido ossário. Assim como o olho esquerdo do traidor precisava de um guardião, o olho direito finalmente encontrou sua portadora, que ao entrar em contato com tal relíquia, fez com que as chamas a transformassem e fizessem parte dela para sempre. E para assegurar o poder absoluto, uma grande foice foi conjurada, servindo como condutor de um poder impressionante. A trovadora dos mortos possui um vestido trabalhado em ouro branco e capuz com capa azul, bem como uma coroa circular dourada que claramente faz referência a várias imagens e estátuas da Virgem Maria, principalmente as que são usadas em procissões. Mas com certeza a maior delas foi a imagem que está contida na Catedral de Ávila, na Espanha. É uma imagem muito imponente, com um grande manto negro, repleto de detalhes e formas douradas, e sua coroa parece até ter um brilho natural, como o de um diamante. Vou completar mais algumas informações sobre a catedral, que é simplesmente o ícone mais antigo do estilo gótico espanhol. Incumbido pelo rei Afonso VIII de Castilha, o arquiteto francês Giralt Fougeot, um dos introdutores do gótico na Espanha, começou a obra que seria um grande patrimônio histórico para sempre. Começou a ser edificada em estilo românico, mas mais tarde o mestre Fougeot assumiu o projeto e construiu uma das primeiras catedrais góticas de Castilha. A parte frontal da catedral é integrada na muralha, o que significa que fazia parte do conjunto defensivo da cidade. Ela possui 2 portais. O principal, ladeado por 2 torres, uma delas inacabada, que proporciona um aspecto de igreja-fortaleza, e o dos apóstolos, numa lateral. Sua planta é em cruz latina. O coro e o claustro, ou seja, aquelas galerias com arcadas abertas que correm ao longo das paredes dos edifícios, formando um quadrilátero ou pátio, foram acrescentados posteriormente no século XVI. A capela principal tem um magnífico retábulo, que é uma estrutura localizada atrás ou acima do altar, realizado pelo escultor Vasco de la Zarza, com pinturas dos icônicos Alonso Berruguete e Juan de Borgonha, todos renascentistas. Os vitrais são do século XV. No deambulatório está a obra-prima de Vasco de la Zarza, o sepulcro de El Tostado, feito de alabastro, um mineral todo estruturado em gesso. As chamas horríveis consumiram o corpo de Kirse, enquanto ele gritava sentindo uma dor insuportável. Mas estas não eram chamas comuns, eram as chamas do milagre. As chamas o reduziram a cinzas, e diante dos olhos dos inquisidores, as chamas o trouxeram de volta, vez após vez, em uma tortura sem igual. Queimando e queimando novamente, gritando e gritando novamente, Kirse, o filho das fogueiras, sabia qual seria a sua penitência. Um penitente tão notável quanto o nosso protagonista, Kirse, renascido das chamas, foi tocado pelo milagre, mas de um jeito único, e sua causa permanece até hoje em mistério. Kirse foi mais um dos que foram injustamente condenados por heresia, mas ele era um homem predestinado a algo maior. Ao ser queimado, os inquisidores testemunharam o que eu chamaria de egrégora, onde gritos e orações intensas foram atendidas pelo milagre, que agraciou aquele que fatalmente seria envolvido pelos braços da morte. Após o fogo ter se apagado, as chamas voltaram à vida, e das cinzas e brasas, Kirse renasceu. Claro que Escribá não ficou nada feliz com o feito, e mandou que o trancassem na prisão localizada na Muralha dos Vetos Sagrados,
onde dali em diante cada cela pronunciaria relatos sobre aquele que caminha com o fogo. Sua concepção foi através de um tema relacionado ao fogo e desenharam uma arma inspirada nos condenados pela Inquisição, que consistia em uma espada cuja lâmina de fogo provém de uma estatueta de madeira, na qual um condenado pode ser esculpido à mercê das chamas. Em relação às suas vestimentas, Kircher usa um cinto de cordas grossas, como é tradição de muitos nazarenos nas procissões religiosas espanholas, bem como o famigerado capirote. Quanto ao seu nome, tomei a liberdade de pesquisar a fundo o que estaria relacionado com o nome Kircher, e cheguei até as seguintes informações. Kircher é um nome espanhol concebido através do nome Círicus, que traduzido para o português seria siríaco, o qual contaria a história nesta seção dos meus relatos. Segundo o antigo texto da tradição cristã, no século IV existiu um hebreu de nome Judas, que teria ajudado nos trabalhos promovidos pelo bispo e pela rainha Helena, que era cristã, e mãe do então imperador Constantino. E para encontrar a cruz de Cristo na cidade de Jerusalém, o hebreu de nome Judas então se converteu e tornou-se um sacerdote, tomando o nome de siríaco, que em grego significa patrício, nome que era comum entre os romanos. Tempos depois, após ter percorrido as estradas da Palestina, ele foi eleito bispo de Jerusalém, sendo martirizado posteriormente junto com sua mãe, chamada Ana, durante a perseguição de Juliano, o apóstata. Segundo o martirólogo romano, martirólogo é o nome do documento em que constam os nomes dos beatos e santos honrados pela Igreja Católica Romana. Logo após sua conversão, para fugir à hostilidade dos velhos amigos pagãos, Ciríaco teria abandonado a Palestina para exilar-se na Itália, fixando-se em Ancona. Nessa cidade, ele foi eleito bispo, trabalhando arduamente então, para difundir o cristianismo, pois o Edito de Milão dava liberdade para a expansão da religião em todos os domínios do Império. O Edito de Milão foi um documento proclamatório criado em junho de 313, no qual se determina que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando com toda a perseguição sancionada oficialmente, especialmente aos cristãos. Após uma longa vida episcopal, Ciríaco, já idoso, fez sua última peregrinação à cidade de Jerusalém, onde fora bispo na juventude, para rever os lugares santos. E foi nesse momento que ele sofreu o martírio e morreu em nome de Cristo, por ordem do último perseguidor romano, Juliano, o apóstata, entre 361 e 363. Os devotos dizem que suas relíquias chegaram ao porto de Ancona, trazidas pelas ondas do mar. Essa tradição é celebrada no dia 4 de maio, na Catedral de Ancona, onde são distribuídos maços de junco benzidos. Na realidade, as relíquias de São Ciríaco retornaram à cidade durante o governo do imperador Teodósio, entre 379 e 395, graças a sua filha Gala Plácida, que interveio favoravelmente junto às autoridades, conseguindo o que a população de Ancona tanto desejava. A memória desse culto antigo feito a São Ciríaco pode ser observada pelos monumentos das mais remotas épocas, que existem em toda a cidade com a imagem do santo. Aliás, São Ciríaco foi escolhido como padroeiro de Ancona e a própria catedral, no século XIV, foi dedicada a ele, mudando até o nome. Essa majestosa igreja, que domina a cidade do alto das colinas do Guasco, é vista por todos que chegam em Ancona por terra ou por mar. Mais um tributo a São Ciríaco por seu exílio e vida episcopal. Por que você me escolheu? Porque sinto você na minha carne, na minha pele, no meu sangue. Castigo. Diga pelo menos uma palavra, para que eu entenda por que você me mantém prisioneiro entre o sono e a vigília. Que meu corpo se quebre por você. Meus braços estão amarrados para você. Meus olhos despertam quando você me chama pelo nome. Confine-me na sala de pedra e deixe que a própria pedra seja a chave que me liberta. Chegamos ao tópico que muitos em custódia tremem só de ouvir o nome, Laudes e as Amanecidas do Milagre. Antes de chegar até ela, dissecarei um pouco da parte histórica de onde tudo começa, Petros. Nos confins da linha sagrada, existe no subterrâneo um lugar antigo e abandonado, uma estrutura que data de eras e que serve de cárcere para o mensageiro da saeta, Jibrael.
Para chegar até ele, o viajante precisa ter em sua posse o sino petrificado, em formato de uma flor estranha, que cresce na pedra, simbolizando sinais de uma penitência incompleta. Quando não há olhos sobre ela, seu caule se curva como se estivesse dando coordenadas para algum lugar. Este lugar é justamente a linha sagrada. Este é um sinal de um milagre doloroso, que, segundo a doutrina dos antigos, quer dizer que algo dormente precisa despertar. Bom, dito isto, disserto a seguir sobre a parte histórica que inspirou este antigo lugar. Os semitas, que são chamados assim pois utilizam línguas nascidas de uma linguagem ancestral comum, originária da Mesopotâmia, originaram vários povos semíticos, entre eles os nabateus, que viviam numa antiga capital chamada como Ráquemo, que do grego quer dizer Petra, uma cidade histórica e arqueológica localizada no sul da Jordânia. A cidade é famosa por sua arquitetura esculpida em rocha e por seu sistema de canalização de água. Outro nome para Petra é Cidade Rosa, devido à cor das pedras do local. Localizada na região de Edom, Petra, colonizada pelos Edomitas, outro povoado semítico, foi uma importante rota comercial entre a Península Arábica e Damasco, na Síria durante o século VI a.C. Obviamente, os nabateus entraram em guerra contra os edomitas, os forçando a sair daquele lugar. Tais conflitos entre os povos semíticos favoreceram os nabateus, que ganharam o controle das rotas de comércio entre a Arábia e a Síria. Sob domínio nabateu, Petra converteu-se no eixo do comércio de especiarias, servindo de ponto de encontro entre as caravanas provenientes de Acaba, que é uma cidade costeira localizada no extremo sul da Jordânia, e as cidades de Damasco e Palmira. O estilo arquitetônico dos nabateus é algo magnífico, de influência greco-romana e oriental, revelando uma natureza cosmopolita. Este povo acreditava que Petra se encontrava sob a proteção do deus Dushara, ou o Senhor da Montanha, uma divindade do antigo Oriente Médio. Voltando ao contexto dos relatos, quando aconteciam procissões para adorar o retorcido, uma saeta especial era tocada por um homem chamado Jibrael. Jibrael, em árabe, significa mensageiro de Deus, que aqui realmente ele foi o mensageiro que algo que seria uma divindade, que devido aos ciúmes que o milagre sentia, foi fragmentada e aprisionada. Me refiro a uma entidade chamada Laudes. Enquanto vivia uma prisão divina de dor e piedade, o retorcido através de procissões era exibido ao público, sempre com Laudes à frente de cada procissão. Jibrael sempre entoava a saeta, fazendo com que algo extraordinário sempre acontecesse, o que causou ciúmes ao milagre, que não tolerava adoração maior do que a ele. A saeta ficou famosa entre os fiéis como um sinal sagrado de quando o retorcido passava. O simples pensamento de você cansa meu corpo. A visão de você enche meus olhos de lágrimas. O que você provoca em mim, santo estranho? É seu sacrifício que norteia todo o amor que professo. Meu pecado é amar a santidade, a sacralidade que reside em você e naquilo que você representa, que por sua vez é abençoada e proibida. Este amor pesa cada vez mais dentro de mim e me pede para sair dos confins do meu peito. Não posso mais contê-lo, pois ele tem vontade própria. Deixe minha pele se abrir. Deixe minha paixão dourada surgir e se tornar disponível para você. A paixão de Laudes era imensa e sua devoção foi tão forte que seu corpo não foi mais capaz de suportar, o que causou um fenômeno inesquecível. Aconteceu uma certa noite, onde Laudes começou a sentir os poros de sua pele se abrirem e deles começou a sair ouro líquido. O ouro combinado com fios delicados da vontade suprema gerou a forma de outras 4 mulheres, que eram a paixão de Laudes encarnada. Elas foram levadas e enterradas separadamente em sarcófagos de vidro que continha todo aquele fervor desmesurado. As amanhecidas foram condenadas até que o milagre as reclamasse. Sim, é algo realmente trágico e cruel, mas o milagre era ciumento. Ciúmes da paixão intensa, imensurável que Laudes e seus 4 reflexos tinham pelo retorcido. Ó saeta, onde antes sua canção penetrante quebrou os espelhos e bugigangas em minha tumba, deixe seu lamento agora conceder luz. Saeta, despertador dos isolados, acenda esses 5 olhos sem vida.
As 4 cópias de Laudes possuem ataques e armas próprias, e após invocada sua parte dominante, Laudes pode usar todas as armas e habilidades como quiser. O tema musical tocado, chamado Baile de Violetas, possui 4 variações, cada uma com um instrumento principal: clavicórdio, piano, violoncelo e violão. As variações são sempre tocadas nesta ordem: clavicórdio na primeira luta, piano na segunda, violoncelo na terceira e violão na quarta, independente da luta de amanhecida. Pessoalmente, achei magnífica principalmente a escolha de um clavicórdio, um instrumento musical de cordas percutidas, dotado de teclado. Foi utilizado na Europa desde o final da Idade Média, passando pelo Renascimento, o período barroco e até o período clássico. Quanto ao nome Laudes, acredito que tenha conexão com a liturgia das horas, a oração pública e comunitária oficial da Igreja Católica, que possui a oração da manhã chamada Laudes Matutinas, que significa louvores da manhã. Tendo em vista que enfrentamos laudes praticamente nesse período temporal, faz total sentido tal comparativo. Às vezes, quando oro dentro desses muros sagrados de paz, sinto a presença da Senhora de espada enfaixada. Às vezes, ouço sua respiração por trás do capacete dourado que pisca seus olhos, enquanto ela espera em silêncio, envolta em escuridão. Às vezes, ouço-a murmurar o que parecem ser orações intermináveis. E, no entanto, nunca vi entrar nem sair deste lugar. O que ou quem ela pode estar esperando? Crisanta, a envolta em agonia, é uma cavaleira altamente devota à sua santidade escribá e líder do exército da Legião Ungida. Sua espada e seu corpo são envoltos por faixas vermelhas, ungidas com sangue sagrado. Por isso, a proteção suprema contra ataques, bem como a potência de seus golpes contra seus oponentes. Vamos dissecar sua armadura agora, pois estou encantado com os detalhes. Crisanta possui uma belíssima armadura barroca, que se baseia em ornamentos e marcas d'água de prata e ouro, bem como mantos bordados das virgens andaluzas. Seu elmo claramente faz alusão ao estilo de contar passagens históricas em vinhetas, como, por exemplo, o encontrado na coluna de Trajano, erguida em Roma no ano de 113 d.C. No caso de Crisanta, seu elmo conta as passagens milagrosas da história de Custódia. Em relação à máscara do elmo, podemos ver 2 mãos cobrindo seus olhos, simbolizando assim seu choro e sua dor. As obras e graças do milagre doloroso. Primeiro versículo. A grande árvore seca, em que sua santidade foi transformada pela obra e graça do milagre, queimou numa noite de fortes tempestades. Queimou durante 90 dias e, ao ser consumido, deixou uma enorme pilha de cinzas que cobriu a torre ambulatorial principal da catedral, deixando no topo o trono transformado de sua santidade. Todos os que estiveram presentes e todos os que chegaram e tentaram subir ao cume foram engolidos pelas cinzas, e a catedral ficou em silêncio. As obras e graças do milagre doloroso. Segundo versículo. O vento soprava forte pelas fraturas da catedral que a grande árvore originara, levantando as cinzas, criando densas nuvens cinzentas, escondendo toda a igreja matriz e afogando-a numa profunda escuridão de chumbo. O chão começou a tremer. Então um grito terrível foi ouvido das profundezas da montanha de cinzas. E esse grito foi acompanhado por mais e mais. Gritos culturais, rugidos de animais, monstros e um que se ouvia acima de tudo. O grito de um velho que ressoava grave, como se saísse da garganta de um gigante. As obras e graças do milagre doloroso, terceiro versículo. Todos aqueles que um dia foram engolidos pelas cinzas saíram dela em grandes hordas. As hordas do milagre, os castigados. Com apenas fé em suas mentes e apenas raiva em suas entranhas, disposto a punir todos aqueles que escaparam de tão santo destino, da vontade do próprio milagre. Chegamos finalmente àquele que é a principal ameaça até aqui, sua santidade escribá. Sua santidade foi a causa da principal maldição que começou a se espalhar por Custódia, tendo em vista que, ao queimar várias noites, as cinzas da sala do trono se espalharam por toda a catedral da Mãe das Mães,
o que fatalmente atingiria em um outro momento cada vez mais pessoas ao redor daquela região. Devido ao fogo, Escribá se transformou em algo abominável, que foi coberto com sua armadura e principalmente seu elmo, que se abre conforme a lâmina do pai, e o penitente se aproximam da torre mais alta daquela catedral. No fundo, Escribá queria ser derrotado e ser transportado para além do sonho, justamente por alguém poderoso o suficiente para brandir a espada do pai em seu poder máximo. Sim, chamo de espada do pai, pois originalmente este seria o nome de sua concepção, como visto nos eventos relacionados a Desamparados, a guia do penitente até o local onde ele se ajoelharia pela primeira vez. A espada teria o nome de meia-culpa, pois, como dito anteriormente, foram as últimas palavras daquela mulher tocada pelo milagre. O curioso era também que a cada humilhação conquistada pelo penitente, Escribá tentava se comunicar com ele. Penso eu que era justamente a energia da meia-culpa nos guiando até o principal alvo de sua justiça. Após a grande batalha, onde o penitente caminha além do sonho, nos deparamos com a verdadeira forma de Escribá, que, acreditando ter encontrado seu verdadeiro propósito, se intitula Sentinela da Procissão Eterna. Seu corpo, castigado pelo fogo e pelo tempo, flutua naquele lugar. Percebemos que toda vez que ele se move, faz sinais específicos com as mãos. Acredito que sejam os conhecidos mudras, mas para proporcionar a você ainda mais conhecimento, vou explicar o que são e suas funções para com o nosso corpo e o nosso espírito. Há milhares de anos, especificamente na Índia, existiam sábios que estudavam os efeitos gerados no corpo através de gestos combinados com a respiração. Estes gestos são os mudras, que agem canalizando um fluxo energético para uma área específica do cérebro, que por sua vez age por reflexos nos órgãos sensoriais, nos tendões e veias das glândulas, o que potencializa os benefícios da nossa saúde. Diferente do yoga, que usa técnicas e movimentos corporais, nos mudras, os dedos que são o grande diferencial. Eles estão alinhados com os 5 elementos. Confira. Dedo mínimo, água. Dedo anelar, terra. Dedo médio, espaço. Indicador, ar. E o dedo polegar, o fogo. Existem variados tipos de mudra. Cada um deles possui benefícios diferentes, conforme a necessidade do praticante. Eu vou listar também alguns dos mais conhecidos. Yana Mudra. Atua no sistema nervoso. Este mudra equilibra os 2 hemisférios cerebrais e acalma o sistema nervoso. Una a ponta do polegar com a ponta do dedo indicador, fazendo um círculo, e estique todos os outros dedos. Prana Mudra. Atua no sistema respiratório. Esse mudra facilita a expansão total e a utilização completa dos pulmões e de todo o sistema respiratório. Junte a ponta do polegar com as pontas dos dedos mínimo e anelar e estique os dedos médio e indicador unidos. Hakini Mudra. Atua no sistema endócrino. Esse mudra gera o equilíbrio da glândula pituitária, que é responsável por regular todo o sistema endócrino. Junte as pontas de todos os dedos com as mãos afastadas. Uttar Bodhi Mudra. Atua no sistema imunológico. Esse mudra aumenta a autoestima ao atuar na glândula timo, aumentando a saúde e potencializando o sistema imunológico. Entrelace todos os dedos para fora, com exceção dos indicadores, que ficarão estocados para cima, e os polegares, que ficarão estocados para baixo. Posicione esse mudra no externo. Uma observação para terminar os meus apontamentos sobre este tema. Não existe certo e errado quanto à palavra yoga ou yoga. O que existe é se você prefere pronunciar e escrever a palavra como no sânscrito, de onde a palavra se originou, ou na forma transliterada para o português. Se for em sânscrito, a palavra se grafa com Y e tem o som de O fechado. Se for na forma transliterada, a palavra se grafa com I e tem o som de O aberto. Escribá, a princípio, possui 2 formas. Uma mais humana, que na verdade é uma miragem, uma mentira do milagre, e uma imensa, com vários braços, com uma roupa pontificial criada das cinzas e feita de freixo, e também uma mitra metálica. O elmo é tão marcante quanto o usado pelo penitente, mas que possui uma interpretação muito interessante. Sua máscara se abre em 2, como nos pequenos oratórios portáteis, mostrando então um rosto aveludado carmesim que foi beijado pelo milagre. Me sinto saudosista.
mas também satisfeito de concluir os meus relatos até aqui. Você me acompanhou por cada linha, cada corredor, cada tragédia e principalmente a cada vitória, ainda que seja em sua imaginação. Mas nossa existência ganha significado justamente no modo de como partilhamos o que forma nossa essência. A minha, observar, aprender e ensinar. Espero que esteja satisfeito ou satisfeita, tanto quanto eu estou demasiadamente emocionado, colocando os meus óculos em cima de tantos papéis, arquivos de cada ponto desta jornada repleta de segredos. Chegou ao meu conhecimento que o penitente ressuscitou, algo que mal posso esperar para conferir com os meus próprios olhos. Me alegro com essa expectativa e espero que você esteja ao meu lado quando chegar mais uma vez o momento de partilhar mais um capítulo de meus Relatos de um Penitente.